Olá, olá, boa noite a todos vocês, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos bater um papo top. Cláudia Metni, beijos, beijos, querida. Tanta saudade. Marli Fidel, Flávia. Olá, olá, boa noite a todos vocês. Deixa eu só baixar aqui o volume, senão eu fico tendo microfonia. Hoje nós vamos bater um papo super interessante. Vamos esperar as pessoas entrarem, mas nós vamos falar um pouquinho sobre Covid longo. O que está acontecendo, né? Que as pessoas estão ficando doentes. Boa noite, Flávia. Clemência, boa noite, sejam muito bem-vindos. Nós vamos bater um papo muito top hoje sobre o Covid longo, né? Deixa eu só ajeitar um pouquinho aqui para eu centralizar a minha imagem enquanto a gente espera o pessoal chegar, né? Muito bem. Nossa, estou muito contente, presença de Cláudia Metni. Então, um negócio super top. Vamos ver se agora melhora a imagem. Então, aquela coisa, né? Covid, Covid longo. Nós vamos falar sobre Covid longo hoje, sintomas, o que é, como é que acomete as pessoas, quais são os sintomas que eles causam. Existe alguma teoria? É uma coisa nova. O próprio Covid é uma doença nova, né? Você veja como está dando dor de cabeça esse danadinho. E aí, nós vamos bater um papinho sobre isso, né? Muito boa noite. Estamos também ao vivo lá no YouTube, se tudo corre bem, deixa eu ver se está indo tudo bem lá no YouTube. Enquanto a gente chega, o pessoal ver o que está rolando, né? Já está tudo ok, estamos ao live lá no YouTube também. Estou aguardando, então, agora vocês chegarem para a gente poder começar. Lene, tudo bem, Lene? Cheguei. Então, vamos falar, né? Fevereiro de 2022, 2 anos aí já com esse nosso amigo Covid, 423 milhões de pessoas infectadas, quase 6 milhões de pessoas que foram a óbito, uma doença que nos pegou de surpresa, uma doença que está sendo difícil de ser erradicada, mas que também tem o seu lado de aprendizado. Então, nós estamos aprendendo juntamente com a, a ciência como melhorar essas condições, né? Léo, boa noite, sejam todos bem-vindos. Então, falar um pouquinho do Covid longo, nós vamos entender algumas coisas, né? Existem algumas definições. No Reino Unido, eles dividiram o Covid em algumas etapas para que se tenha uma definição certa do que seja esse Covid longo. Então, até 4 semanas, nós temos o que a gente chama de Covid agudo. Né? Então, onde aparece a doença, você tem a sintomatologia, e aí depois você tem entre 4 e 12 semanas, quer dizer, entre 1 mês e 3 meses, eles têm o que eles chamam de Covid sintomático contínuo, né? E a partir dos 3 meses, eles chamam de Covid longo. Já o CDC, nos Estados Unidos, classifica o Covid longo como aquelas manifestações persistentes, sintomatológicas persistentes, a partir de 4 semanas, a partir de 1 mês, né? Então, o que que acontece? O que que é esta síndrome do Covid longo? É a permanência de alguns sintomas, a pessoa até melhora. Antigamente, em algum tempo atrás, aí, alguns meses atrás, acreditava-se que era quem havia tido uma forma grave de Covid, que depois apresentava o tal do Covid longo. E agora nós sabemos que não, mesmo pacientes que tiveram uma forma leve da doença ou até assintomática da doença, pode apresentar uma sintomatologia que vai se caracterizar por alguns dos sintomas um dos mais frequentes, eu diria que mais de 50% dos casos, é a fadiga. Né? A fadiga, ela está muito relacionada ao Covid longo.
a perda de atenção, a falta de ar, também conhecida como dispneia, a falta de olfato, que nós chamamos de anosmia, né? A falta do olfato, tosse. Tosse também é um sintoma que muita gente tem queixado. Eu tenho pego muitos pacientes com tosse, pacientes com ansiedade, pacientes com distúrbios do sono, eles não conseguem ter um sono adequado, um sono considerado reparador, restaurador. Algumas pessoas também reclamam de tontura. Então, esses são os sintomas mais comumente encontrados na tal da síndrome do Covid longo, pelo menos no consultório eu tenho visto isso, mesmo aqui quando anunciei, muitas pessoas entraram em contato, que legal, quero ver, porque eu estou tendo isso, isso, isso. Sem sombra de dúvida, o cansaço, a astenia, é uma das coisas mais frequentemente reclamadas pelos pacientes. Então, essa live de hoje, se você está querendo voltar a ficar como você estava antes de ter tido Covid, se você quer começar a recuperar o seu sono, voltar a dormir adequadamente, recuperar a sua energia, equilibrar melhor a dor e a inflamação, esse papo de hoje é feito para você de verdade. Recentemente, um trabalho bem recente, que mostrou algumas teorias de por que surge este Covid longo, né? Então, uma das coisas que eles viram está relacionada à carga viral, quer dizer, quanto maior a carga viral, quanto maior o número de partículas virais que você adquiriu na infecção, tanto mais grave poderá ser o seu Covid. Sim, Lene, dores neuropáticas, sim, verdade, dores neuropáticas estão relacionadas nessa coisa do Covid longo. Então, se nós temos algumas coisas assim, temos uma carga de vírus muito alta, nós podemos ter uma possibilidade de desenvolver o Covid longo. Outra coisa que os cientistas também detectaram, começaram a perceber, é a presença de certos autoanticorpos. Autoanticorpos são aqueles anticorpos produzidos pelo nosso corpo e que atacam o nosso próprio corpo. Então, pacientes que têm uma certa doença autoimune, por exemplo, artrite reumatoide, né, tireoidite Hashimoto, tem uma manifestação autoimune, eles têm mais possibilidade de desenvolver, né, o quadro do Covid longo. Outra coisa que eles descobriram também é uma reativação de um vírus, o Epstein-Barr. Eles perceberam que os pacientes que desenvolvem, né, a Covid longa, eles acabam tendo a presença do vírus Epstein-Barr, né? Ele infecta a maioria das pessoas hoje em dia, muita gente tem isso daí, e ele fica inativo, Aí, de repente, ele volta a se manifestar após a infecção inicial com o Covid, tá? Outra coisa é o ter diabetes. São 4 fatores que os colegas que pesquisam, que estão estudando aí o Covid, principalmente a parte do Covid longo, porque estamos tendo uma incidência muito grande de pessoas com esse tipo de sintomatologia que eu acabei de citar, eles perceberam que esses 4 fatores estão atrelados e ainda há um pouco de dúvida o que causa o quê, se eles estão ou não ao fator causador, ou se estão relacionados à presença da doença, mas nós estamos vias de descobrir isso. Outra coisa, eu tive pacientes que já tiveram 1, 2, 3 infecções. Então, isso mostra que nós temos uma relação muito grande com o sistema imunológico. Esse sistema imunológico, se ele não estiver up-to-date, se ele não estiver trabalhando adequadamente, nós vamos ter complicações desse Covid longo, nós vamos ter reinfecções, né? E quando você tem esse sistema imune comprometido, você pode ter, primeiro, um Covid extremamente grave e você pode estar sendo selecionado para ficar com o Covid longo, uma manifestação mais importante. Mas, para o finalzinho da live, se vocês ficarem, eu vou colocar um negócio fresquinho. Lene, pensei muito em você. É uma coisa muito nova que está sendo discutida aí, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar
compreender os mecanismos que estão levando a isso e tentar resolvê-lo em sua causa raiz. Não adianta ficar usando só sintomático. Nós temos que entender o que é que está desencadeando. Na hora que a gente entender o que está desencadeando, a gente vai saber o que a gente tem que fazer para melhorar isso. Tá? Regina, bem-vinda. Vera, bem-vinda. O pessoal está chegando, tanto de um lado como do outro aqui no YouTube. Nós estamos também lá no Facebook, na minha página oficial. E a primeira coisa que eu quero falar é o seguinte. Nós sabemos hoje algumas coisas interessantes sobre o Covid. Uma delas é que é resultante de uma infestação viral que acaba desencadeando o que a gente chama de uma tempestade de citocinas. O que é citocinas e por que o nome tempestade? Veja, citocinas são substâncias inflamatórias. Todo processo inflamatório libera determinadas substâncias que têm algumas funções no processo inflamatório em si. E estas citocinas estão sendo liberadas em uma quantidade muito grande no caso do Covid. Isso vai gerar uma coisa chamada dano mitocondrial. O dano mitocondrial é uma coisa que eu já falei em várias lives aí, né? Tudo bem? Eu já falei em várias lives. A mitocôndria é a casa de força, é o coração da célula. Ela produz uma coisa chamada ATP, adenosina trifosfato, e é a nossa comidinha. Quando eu tenho uma tempestade de citocina desencadeada pelo processo viral, eu tenho uma agressão mitocondrial, eu vou ter uma pane nessa estrutura, porque eu vou aumentar muito a oxidação. Essa oxidação fosforilativa, que acaba produzindo os tais radicais livres, ela vai atrapalhar o andamento dessa mitocôndria, e se ela produz energia, quem tem déficit de energia já está pensando, então está explicado, eu tenho um problema aí focado na mitocôndria porque eu não estou produzindo adequadamente a energia que eu preciso. Então, se eu conseguir restaurar um pouco a função mitocondrial, eu vou poder ajudar a restabelecer este paciente. Então, os pacientes me dizem o seguinte, então o que o senhor usa? Gente, primeiro, nós vamos falar genericamente, eu não vou mencionar doses, porque ao mesmo tempo que eu quero oferecer um caminho de esperança a vocês, eu quero que também vocês não se sintam motivados a sair por aí comprando medicamento. Eu acho que não é isso, já estamos vendo que não é por aí. As pessoas, espero eu, estão começando a aprender que não tem que fazer isso. Né? Mas existem algumas coisas que a gente pode fazer para ajudar a recuperar a mitocôndria. Se eu estou falando que inflamação é uma parte importante do processo COVID, a primeira coisa que gera inflamação, lembre-se em outras lives que já estivemos juntos, é tentar trabalhar um pouco a melhoria da função intestinal. Se a maior parte do meu sistema imunológico se localiza ao longo do trato gastrointestinal, é óbvio que uma alimentação mais adequada, hidratação adequada, eu vou conseguir melhorar um pouco a função intestinal. Então, alimentos de verdade, comida de verdade, né? Comida leve, sem sobrecarregar, tirar os processados do momento. Não pode. Eu estou com Covid, estou com Covid longo, vamos dizer, e quero comer bolo. Boa noite, Lia. Quero comer bolo. Meu, desculpe, não é. Então você não quer ficar bem, porque o bolo não é o momento agora de ser ingerido por você. Entenda isso, gente. Não é questão de, esse doutor é restritivo, esse doutor é chato. Não. Você está entrando num esquema de tratamento. E a primeira fonte que eu digo para consertar a sua fonte de energia, a primeira coisa que você tem que fazer é começar a melhorar o quê? A entrada dessa energia. Quem são? São os macro e os micronutrientes. São os carboidratos, proteínas, as gorduras, são as vitaminas, são os minerais. Então, é óbvio que esses elementos todos são muito importantes para o funcionamento de todas as organelas do seu corpo e a mitocôndria principalmente. Então, ter uma alimentação adequada, hidratar-se adequadamente, né? Nesse Covid longo, muita gente também se queixa de febre, febre persistente. Todo dia eu tenho febre. Então, a febre
acaba causando um certo grau de desidratação, e isso vai piorar o funcionamento da máquina orgânica. Então, hidratar adequadamente vai ser um passo importante. Em alguns trabalhos de literatura que eu levantei hoje para poder falar legal para vocês, e a tireoidite, doutor Renato Rios, como tratar? Tem cura? Sim, tem. Joseph, a tireoidite Hashimoto é um tema que nós vamos discutir aqui, tá? Amanhã, inclusive, eu tenho uma live com a doutora Regina Vaz, nós vamos falar um pouquinho de tireoide, então vocês estão convidados amanhã à noite no perfil da doutora Regina, da Ideo Saúde, nós vamos falar sobre tireoidite. O tema hoje é Covid longo, tá? Mas, como eu falei, a tireoidite Hashimoto cursa com alto anticorpos. Então, se eu tenho alto anticorpos, eu posso estar num caminho para o Covid longo, tá bom, Joseph? Mas existem alguns suplementos importantes aí para restaurar um pouco a saúde da função mitocondrial. Então, a gente fala aqui um pouco da coenzima Q10, a ubiquinona, que faz parte de um processo chamado cadeia transportadora de elétrons, que é uma parte importante da maior produção energética do seu corpo em cada uma das mitocôndrias que você possui. A gente sabe hoje que a coenzima Q10 também tem um poder antioxidante. Veja, o Covid longo a gente sabe que está relacionado ao excesso de produção de radicais livres. Está relacionado à fadiga mitocondrial. Então, se nós começarmos a utilizar a coenzima Q10 tanto para ajudar o processo de formação de energia, mas também como um antioxidante, né? Existe uma outra substância, que é o PQQ, a pirroloquinolina quinona, ela ajuda na biogênese mitocondrial, formar novas mitocôndrias. Então, quando eu começo a formar novas mitocôndrias, eu começo a ter um processo de ajuda na produção energética. Outra coisa, eu utilizo muito nos meus pacientes, é a associação com a derribose também. Né? Eu faço um mapa metabólico, quem é meu paciente, eu vi que tem muitos aí que estão aí, sabem que eu faço um mapa metabólico, procuro entender em que pé está essa tal fadiga mitocondrial, e a gente sabe que existem alguns recuperadores de função mitocondrial. A coenzima Q10 é um deles, a derribose, que é um açúcar, a derribose forma os ácidos ribonucleicos, então, no caso aí, o ácido ribonucleico. Nós vamos falar da carnitina também. A carnitina, ela é muito, mas muito importante no processo de produção de energia. A carnitina, que é encontrada na carne, né, ela é vamos dizer assim, é como se fosse uma barcaça que vai pegar os ácidos graxos de cadeia longa. Nós temos ácido graxo de cadeia longa, ácido graxo de cadeia média e ácido graxo de cadeia curta. Os ácidos graxos de cadeia longa, eles são a melhor fonte de energia uma vez entrada na mitocôndria. Quem faz essa entrada na mitocôndria, quem permite a entrada do ácido graxo de cadeia longa dentro da mitocôndria para sofrer a oxidação fosforilativa, que antecede a formação da cadeia transportadora de elétrons, é exatamente a carnitina. Né? Então, esse coquetelzinho, é para sair lá agora, o doutor Renato me deu o nome das coisas aqui, eu vou lá na loja de suplementos e vou comprar. Tem que ver se você está indicado para esse tipo de tratamento. E existem os cofatores, existem muitos outros suplementos que são igualmente importantes para facilitar a recuperação da sua mitocôndria. Então, a primeira coisa que eu procuro olhar nos meus pacientes é em relação à função mitocondrial. Isso conseguimos avaliar através de exames e eu consigo ter uma ideia, uma noção de em que grau está isso, né? Quando a gente avalia adequadamente aquele perfil metabólico que eu te falei. Com relação à coenzima Q10, houve alguns trabalhos científicos, também hoje eu tenho uma infinidade de artigos científicos para embasar o que eu estou dizendo, não estou dizendo o que eu acho, o que eu quero, e que mostrou que a coenzima Q10, olá, boa noite, tudo bem? Bem-vinda. A coenzima Q10, ela é importante no tratamento do Covid-19. Foi demonstrado nesse trabalho que houve um aumento no reparo da mitocôndria e isso permitiu o aumento da produção energética, né? Outra coisa que eu uso muito, que eu vi alguns colegas, até hoje eu fiz uma publicação sobre isso,
é a tal da melatonina. A melatonina, o marketing forte que se quer imprimir a ela é que ela é um remedinho para fazer você dormir. Não, ela é muito mais do que isso. Ela é um antioxidante, ela é um anti-inflamatório, ela é um anti-angiogênico, ela é um indutor de apoptose, da morte celular programada. Uma célula, quando está ruim, ela pode se suicidar, né? A apoptose é o suicídio da célula. Então, a melatonina, quando bem orientada, quando bem indicada, e existem trabalhos e trabalhos tentando evidenciar em que pé eu consigo utilizar a melatonina, tanto nos casos agudos, houveram trabalhos nos casos agudos, houveram trabalhos nos casos de Covid longo, para o uso da melatonina. Só que eu concordo, eu acho que tem que ser feito sob a supervisão de um profissional que entenda o que esteja fazendo e não ao bel prazer. Por quê? Quando vocês, né, estou usando a melatonina, é isso, Lene, tem que ver se você está usando de forma adequada. Né? Então, usando de forma adequada significa estar adequada ao seu parâmetro, está adequada àquilo que está acontecendo. Como é que a gente mensura isso? Sempre com o mapa metabólico, né? Com os marcadores inflamatórios. O próprio Covid longo, ele não tem exames assim que nos deixam entender, olha, esse cara está com Covid longo. Esse é o grande problema do Covid, além de que eu diga. Às vezes alguns colegas acham até que o paciente está ansioso, ficou com sequelas psicológicas pós-Covid, porque ficou entubado muito tempo. Existe também aquela síndrome do paciente internado em UTI, que acaba se manifestando com fraqueza, com uma série de sintomas parecidos. Então, nós temos que ter alguns critérios para avaliar em que pé eu estou e aonde eu estou no processo de tratamento dessa fadiga mitocondrial, tá certo? Então, a melatonina é um ponto a ser discutido com o seu médico. Não adianta tomar 1 miligrama, 2 miligramas, 3 miligramas, não adianta tomar 100 miligramas. Tem que entender aonde você está nessa faixa. A vitamina D, importantíssima. Se nós estamos falando de inflamação, não entendi aqui, a interação com a L-tenina. O L-teanina. A melatonina, eu vou um dia fazer mais uma vez uma live sobre a melatonina, mas a melatonina é a seguinte, ela foi descoberta em 1958, Rodrigo, por um médico dermatologista chamado Aaron B. Lerner. Aaron Lerner descobriu em 1958. Em 1979, foi o artigo que eu publiquei hoje no Instagram, em 79 ele fez um trabalho científico com 5 indivíduos, porque ele queria ver qual era a eficácia da melatonina no tratamento de manchas da pele. Não foi legal, não deu certo, tanto que você vê que a gente não usa melatonina para tratar mancha de pele. Mas para obter o seu trabalho científico, que ele publicou em 79, ele usou 5 voluntários humanos que tomaram durante 30 dias 1.000 miligramas de melatonina por dia. Veja, 1.000 miligramas. A gente está falando de melatonina 0,200 microgramas, 300 microgramas, 1 miligrama, 5, 10. Ele usou 1.000 miligramas, 30 dias seguidos, acompanhando vários fatores de monitoramento para ver se havia alguma intoxicação, alguma lesão, e não houve sinal nenhum de lesão. Houve um outro cientista também, um pouquinho antes, em 69, que testou a dose letal 50. Quer dizer, o que é a dose letal 50? É assim, quanto de dose, por exemplo, da melatonina ou de qualquer droga, é responsável por matar metade de uma determinada população de animal de estudo. Então, ele não conseguiu, e ele usou 800 miligramas por quilo de melatonina em ratos. Ele não conseguiu, e não conseguiu determinar porque ele queria aumentar, mas por problemas técnicos, melatonina é uma substância extremamente difícil de ser trabalhada para se colocar em tratamento. Né? Eu que eu digo, eu sei, os farmacêuticos que trabalham junto a mim, eles têm dificuldade, principalmente para estabilizar, é muito difícil ser estabilizado. Então, o que acontece?
Ele não conseguiu determinar. Existem efeitos colaterais? Ah, sim, existem efeitos colaterais. Podem existir. Eu tenho vários pacientes em acompanhamento comigo, os quais alguns têm alguns sintomas, os mais comuns são sonolência, sonhos vívidos, muito poucas pessoas que referiram tontura, muito poucas, né? E algumas os efeitos contrários, tipo, doutor, não consigo dormir, porque eles acham ainda que melatonina é uma droga para dormir, mas não é uma droga para dormir, tá? Ela não é um soporífero, ela vai ajudar sim na correção do ciclo circadiano. Voltando ao nosso tema, nós estamos falando hoje de síndrome pós-Covid ou Covid longo. Se nós, então, falei da fadiga mitocondrial. O segundo passo que eu miro, né, aí é aquilo, os dois passos mais importantes, a fadiga mitocondrial e a redução da inflamação. Eu tenho que melhorar a energia, eu tenho que melhorar a inflamação. Se eu não conseguir melhorar a inflamação, eu vou estar atrapalhando o bom andamento das mitocôndrias, porque estas mesmas citocinas inflamatórias vão prejudicar a função dessas mitocôndrias. Então, quando eu melhoro o processo inflamatório, eu melhoro inclusive aquele brain fog, ou o nevoeiro mental, né? Isso é importante vocês entenderem. Eu também trago de volta o equilíbrio para a sua produção energética, quando eu trabalho a parte inflamatória. Então, trabalhar a inflamação significa melhorar a alimentação mais natural, retirar todos os alimentos industrializados, carregados em açúcares simples, o próprio açúcar, trabalhar alimentos ricos em ômegas. Então, aí o ômega ajuda, quer dizer, trabalhar um pouco o azeite de oliva, usar um ômega 3, né? Existem algumas situações específicas aí para o uso do ômega 3, mas sim, eles são importantes para ajudar a gente a se recuperar. Outra coisa que eu procuro usar muito é os antioxidantes do tipo o NAC, N-acetilcisteína. O N-acetilcisteína, ele vai ajudar a melhorar os níveis de outros antioxidantes. O NAC, N-acetilcisteína, ela ajuda a melhorar, por exemplo, a glutationa. Ela ajuda a modular o seu sistema imunológico. Então, de novo aqui, a N-acetilcisteína, e eu volto a dizer, a melatonina, tá? Eu acho que é importante aí vocês entenderem isso de uma forma global. Não é para sair por aí comprando melatonina, comprando N-acetilcisteína e não entender o que está fazendo, tá? Se eu tenho que tentar diminuir um pouco a produção de citocinas, por quê? Porque eu tenho que reduzir a produção de radicais livres. Então, quando eu faço isso, quando eu abordo dessa forma, eu vou ter um tratamento um pouco mais ajustado, né? Deixa eu ver aqui o que é que perguntaram. Ah, sim, né? O COVID, o que ele faz é exatamente isso que você está perguntando, Edson. Ele acumula uma série de radicais livres. Então, esses radicais livres vão começar a reagir com tudo. Em casos de Covid longo, deu para se perceber que temos até a amostragem de DNA mitocondrial dentro do citoplasma. Então, quer dizer, realmente, a função, a estrutura, né, da mitocôndria está comprometida. Então, é óbvio que eu vou ter muito cansaço, é óbvio que eu vou ter o brain fog, é óbvio que eu vou ter aquela falta de energia, aquela sintomatologia toda que as pessoas estão cansadas de referir a seus médicos e acabam não tendo uma resposta, uma solução para esse problema, porque a gente não foi treinado para tratar dessa forma. Dificilmente vai passar com o clínico geral, e o clínico geral vai usar uma derrigose, vai usar uma melatonina, vai usar uma coenzima Q10, vai usar uma acetil-L-carnitina, porque com isso eu consigo melhorar o quê? Melhorar a sua produção mitocondrial. Dificilmente, eu nunca vi, tá? Outra coisa que a gente sabe é assim, eu estou diante de uma tempestade de citocinas, estou diante de um processo inflamatório crônico importante, eu estou com a minha suprarrenal trabalhando a toda. Por quê? Porque ela está estressada.
Você está com a sua vida em risco. Então, a sua suprarrenal entra no modo de guerra. E se ela entra no modo de guerra, ela vai começar a produzir as suas armas. Quem são suas armas? Cortisol, adrenalina e noradrenalina. Outra sintomatologia importante associada ao Covid longo é o quê? Palpitações, dores torácicas. Olha só como faz sentido. É uma resposta orgânica. Você está tendo um processo e você está reagindo de acordo. Então, existem alguns tratamentos, aí já um tratamento mais médico acompanhando, em que fizeram uma suplementação do cortisol, e isso acabou melhorando um pouco a sintomatologia, principalmente aquela sensação de cansaço, né? Quando você tem níveis persistentemente baixos de cortisol, em horários em que ele deveria estar um pouco mais alto, você acaba tendo uma sintomatologia de cansaço, de astenia. Quer um exemplo? Muitas vezes, as pessoas, ao acordarem de manhã, por que vocês acordam de manhã assim, bom dia, passarinho, bom dia, arvorezinha, estou pronto para mais um dia? Por quê? Porque você tem um nível de cortisol que atingiu um determinado patamar que te desperta. Então, ao longo da madrugada, o cortisol estava lá embaixo. Finalzinho da madrugada, ele começa a ser produzido. Agora, se eu estou num processo inflamatório crônico e consumindo o meu cortisol como anti-inflamatório e não como marcador circadiano, eu vou ter déficit desse cortisol. E aí eu vou começar a acordar naquela. Acordei, mas vontade de fazer pipizinho e voltar para a cama, né? Então, isso é uma característica muito forte dos processos inflamatórios. Eu pego muito isso no meu mapeamento metabólico, uma dosagem de cortisol relativamente baixa em relação à média que deveria estar, por exemplo, no período matinal. 11 horas da manhã, outro pico. Depois do almoço, então tem muita gente que fala assim, doutor Renato, depois do almoço eu não sou mais ninguém, eu desabo, eu perco totalmente a minha energia. Ou será o finalzinho de tarde. E aí começa aquele ciclo de inversão. Chega no finalzinho da noite, ele não tem sono, ele começa a ficar desperto. Por quê? Porque ali ocorre um desequilíbrio, o cortisol está mais alto do que deveria estar. Então, o que acaba acontecendo? A pessoa tem dificuldade para dormir, ou acaba acordando algumas ou várias vezes no meio da madrugada. Então, é óbvio que ele não vai ter um sono reparador. Olha como tudo se explica, gente. Quer dizer, eu não estou tentando tratar o sintoma, eu estou tentando entender o que está gerando a sintomatologia, né? Outra coisa que eu costumo recomendar na alimentação, além de uma alimentação verdadeira, é a questão dos fungos, aqueles cogumelos funcionais, né? Então, o shiitake, o shimeji, eu procuro os cogumelos de Paris, enfim, cogumelo, eles têm uma riqueza nutricional fortíssima. Eles têm níveis de antioxidantes elevadíssimos. Eles proporcionam uma melhora muito importante do sistema imunológico. Eu indico bastante para os meus pacientes comerem, né, pelo menos uma, duas, três vezes na semana, fazer lá uns cogumelos. Eu faço muito, né, quase todo dia não diria, mas quase dia sim, dia não, o meu café matinal, ele tem um shiitake ou um shimeji feito na manteiga, por exemplo. Uma delícia e são extremamente saborosos. Muitos deles são enriquecidos com ergocalciferol, vitamina D, então também vão ajudar, né, o seu estado imunológico e também vão ajudar. Lene, é você, né? É isso aí. Então, eles vão ajudar também o quê? Na questão do nevoeiro mental, né? Então, existem também algumas outras substâncias, por exemplo, a vinpocetina. Existe uma coisa que eu uso muito quando a pessoa está com uma queixa muito importante de cognição, né? Falar, eu estou com memória ruim, estou esquecendo, porque aí é uma complicação só. Gente, veja o seguinte, voltando lá para o Rodrigo, que tinha perguntado da tireoidite Hashimoto, mas vamos falar da função tiroidiana. A função tiroidiana, ela tem a função anatômica e a função fisiológica, que eu costumo dizer, para entender o paciente entender bem as nuances da coisa. Todo o nosso sistema entra em desequilíbrio. Então, quando eu estou altamente inflamado ou com uma inflamação crônica, né, eu estou tendo citocinas inflamatórias que estão atrapalhando uma série de processos, inclusive endocrinológicos. Por exemplo, a tireoide produz
os hormônios tiroidianos, T4 e T3. Nós sabemos hoje que o hormônio responsável pela função tiroidiana é o T3, não é o T4. O T4 quase não tem receptores, ele é um pró-hormônio. A nível tecidual, este T4 será convertido em T3, e este T3 é que é o responsável pela parte metabólica tiroidiana. Ok, então eu posso ter, por exemplo, um problema tiroidiano na produção desses hormônios. Né? Se eu tenho falta de iodo, se eu tenho uma tireoide, um tireoidite Hashimoto que está sendo atacada, e eu tenho também, por outro lado, um problema na conversão periférica feita por uma enzima chamada deiodinase, ou desiodase, que é o que? Ela tira aquele iodo T4, tem 4 átomos de iodo, T3 tem 3. Então, ela retira um átomo de iodo, ela tem que retirar do lugar certo. Se ela tira do lugar errado, ela produz uma coisa chamada T3 reverso. Na medicina convencional, pouca bola se dá para isso, mas o T3 reverso é uma forma inativa também do hormônio T3. Então, a inflamação promovida nesse pós-Covid longo também se acentua muito por alterações nas funções hormonais. Então, por exemplo, o T3 baixo, rebaixado, ele vai produzir um estado hipometabólico. Já falamos várias vezes quais são os sintomas de um hipotiroidismo. Bom, um hipotiroidismo também tem déficit de memória, falta de foco e atenção, sensação de falta de energia, sensibilidade ao frio, né, hipersensibilidade ao frio, mão gelada, pé gelado, dificuldade de concentração. Caiu a ficha? Vocês perceberam que há uma similaridade? A queda dos níveis de cortisol, levando também a uma sensação de fadiga. Olha quanta coisa vai se somando. Então, eu uso a vinpocetina. A vinpocetina é um alcaloide que é encontrado na planta Vinca minores e ela tem uma ação para melhorar um pouco os processos cognitivos, da mesma forma que a Bacopa monnieri. São ervas que a gente acaba utilizando, são suplementos que a gente acaba utilizando para ajudar a melhorar. Claro que a gente tem que pensar um pouco em melhorar a sintomatologia e, ao mesmo tempo, melhorar o processo fisiológico. Então, quando a gente consegue ter um ponto de equilíbrio entre esses dois momentos, a gente consegue ter uma melhora importante do quadro, né, sintomatológico. Uma coisa que eu deixei separadinho aqui, que eu achei um artigo muito interessante recente, é que percebeu-se que o Covid longo também está relacionado a uma rápida e hiperativação grande, né, uma proliferação de células T, de macrófago, de células naturais killer, e uma superprodução de mais de 150 citocinas, que eu falei lá no começo, considerada como tempestade de citocinas. Dentro das células inflamatórias, existe um tipo celular que são os mastócitos. Essa coisa quente, gente, é quentura. É uma coisa assim, recente. Muito pouca gente sabe disso ainda. E esses mastócitos podem estar desempenhando um papel super, mega, hiper, alfa, beta, gama importante, porque eles são ativados pelo Covid, né? E os mastócitos, eles têm um papel importantíssimo, parece, na produção desse quadro aí do Covid longo, né? O que é aqui? Tá. Mas vamos continuar a falar dos macrófagos, depois eu falo disso daí. Os mastócitos, eles regulam as funções das células imune. Eles estão relacionados com as células dendríticas, com os monócitos, eles estão relacionados com os macrófagos. Então, os granulócitos, célula T, célula B e as naturais killer. Olha só quanta coisa os mastócitos estão controlando. E eles recrutam, eles fazem um recrutamento das células imunes para o tecido inflamado. Como? Secretando quimiocinas. Quimiocinas são citocinas que visam atrair os leucócitos para o local inflamado. É um aviso, olha, aqui está inflamado, por favor, dirijam-se para cá, preciso de ajuda aqui. Né? E os mastócitos, eles têm, adivinha só, receptores ACE. Lembra do receptor ACE, onde o COVID se liga?
os mastócitos também têm esses receptores e o COVID acaba ativando esses mastócitos. E aí a gente acaba tendo uma síndrome de ativação mastocitária, que acaba liberando uma série de substâncias que podem estar representando um papel muito importante no desenvolvimento do quadro do COVID longo. E eu não consegui levantar, não deu tempo, mas existe um trabalho que eu quero me inteirar, né? Oi, Nívia, boa noite. Renatinha também está aí. Lene, esta coisa é interessante para você. E eles fizeram um trabalho usando bloqueadores histamínicos, antihistamínicos, H1 e H2. E houve uma melhora importante dos quadros do COVID longo em um determinado grupo de pacientes. Eu não li todo o estudo, eu não consegui ter tempo de ler para hoje, para poder, prometo que eu vou ler mais, estudar, mas é uma via muito interessante e que acaba dando aí uma esperança, né? Porque é aquilo, é uma síndrome nova, a gente está começando a aprender. O que eu tenho visto com os pacientes que eu tenho tratado dentro dessa metodologia que eu expliquei a vocês agora há pouco, tem tido um resultado muito importante. É um protocolo muito parecido, quase, tem algumas nuances, com o que eu uso em fibromialgia, por exemplo. A fibromialgia, algumas teorias mostram que ela está realmente relacionada também com a parte intestinal, com o processo inflamatório intestinal, está relacionado com a fadiga mitocondrial. Por isso, a sintomatologia é muito próxima, está relacionado com a perda de função tiroidiana, né? Então, tanto que eu já falei isso em outras lives, muitos pacientes foram erroneamente classificados como fibromiálgicos e que, na verdade, são o quê? Hipotiroidianos, porque os quadros se sobrepõem. Lembra que eu falei? O hipotiroidismo, cansaço, às vezes dores no corpo, memória ruim, falta de concentração, falta de foco, sensação de falta de energia. Olha a coisa interessante aí. Então, este fato dos mastócitos é uma coisa nova. Essas células mastocitárias, elas podem realmente estar participando desse processo do COVID longo. Isso aí eu quero discutir depois com você, viu, Nívia? Nós vamos fazer uma reunião sobre esse tópico aí, muito legal para a gente estar discutindo. E eu quero ver se a gente marca com a equipe de fármaco para a gente fazer um belo grupo de discussão sobre esse tema. Achei assim um achado fantástico, um trabalho de janeiro que eu vi, né? E é muito legal e pode estar aí um caminho de atuação para essa síndrome do COVID longo. Tá? Então, o que eu tenho sentido nesses 2 anos em que tive pacientes dos mais variados graus, tanto no COVID inicial quanto no COVID longo? Muitos apresentam uma melhora significativa quando você atua embasado na gênese dos sintomas. Então, assim, trabalhar na fadiga mitocondrial, trabalhar o processo de produção de energia, melhorar o quadro inflamatório geral do paciente, isso é muito importante. E, com isso, a gente acaba tendo um resultado. O paciente volta e fala, olha, estou melhor, estou me sentindo mais disposto, estou me sentindo mais animado, né? Então, eu acho que a somatória desta abordagem, tanto suplementar como orientação nutricional, uma reeducação no sentido alimentar muito importante, a pessoa tem que se conscientizar de que durante esse período ela vai ter que mudar, né? Então, eu acho que, desta forma, o que eu aprendi nesses 2 anos? Aprendi assim, os pacientes mais graves eram os pacientes que já estavam com uma determinada comorbidade anterior e já estavam com um processo inflamatório crônico anterior. Os pacientes que eu tive, que fazem parte já do meu segmento e que estavam com um processo inflamatório sob controle e que tiveram COVID, graças a Deus, eu não perdi nenhum dos pacientes. Então, esta premissa que eu vi hoje, né, para preparar esse material para vocês, de que o estado prévio do paciente é muito importante, é verdadeiro. Quando você está melhorando o processo geral, nós vivemos inflamados, né? Nós somos uma sociedade inflamada. Então, quando você melhora o processo inflamatório, você melhora as condições nutricionais, porque a nossa nutrição hoje está muito vazia, depletada em vários nutrientes. Níveis adequados de vitamina D em 30, vitamina D em 20, isso não funciona, gente. Isso não funciona.
já há mais de 10 anos com pacientes com níveis os mais variados possíveis de vitamina D dentro da não intoxicação, porque eu também nunca vi nenhum dos meus pacientes se intoxicarem na literatura. Se você procurar, você vai encontrar realmente referência literária disso. Eu mantenho o meu paciente inflamado com uma vitamina D entre 70 e 100 nanogramas por ml. Não dá para manter menos. Vai lesar alguma coisa? Até hoje nunca lesou. E olha que eu sou meticuloso. Eu faço um controle sistemático da função renal, da função hepática, um controle muito criterioso, periódico, e em 10 anos eu nunca tive nenhum paciente com problemas decorrentes de uma suplementação bem feita e monitorada da vitamina D. Mas a vitamina D é realmente o general do sistema imune. Ela estando adequada, você tem uma proteção maior. Eu me expus, eu atendi vários pacientes, os meus níveis de vitamina D hoje giram na casa de 92, 94 nanogramas por ml, já há mais de 10 anos. Uma outra droga muito pouco falada, porque ainda há muito preconceito sobre ela, eu já falei aqui outras vezes, já publiquei muita coisa sobre ela, é a naltrexona em baixa dosagem, né? Eu comentei há pouco tempo atrás, eu uso a naltrexona já há uns 10 anos também, para mim, eu a descobri bem antes de começar a ser mencionada aí nas internets da vida, por pesquisa própria, um herpes labial que me incomodava demais, em demasia, e que quando comecei a fazer o uso, né, desta naltrexona em baixa dosagem, eu percebi que o meu sistema imunológico realmente se fortaleceu de uma forma impressionante. São anos, 10 anos que eu estou usando, né? Ela já vinha sendo descrita há mais tempo. O Bihari escreveu em 1984, foi quando ele começou a perceber que ela era uma droga que poderia ser benéfica para os pacientes com HIV, 1984. Há 10 anos eu encontrei e falei, eu preciso usar isso aqui, preciso ver, porque está me incomodando, eu não aguento mais sofrer com isso. E desde então eu venho utilizando, para mim, Jaqueline Kuhn, boa noite, Renata Lucas, só nas palminhas. E o que eu percebi? São 10 anos que eu não sei o que é uma gripe, um resfriado, alguma coisa imune me abatendo, não consegui. Atendi vários graus, como falei, de pacientes com o Covid agora, neste momento de pandemia. Graças a Deus, tomei um belo dos banhos em alguns pacientes, com espirros ou com tosses, etc., apesar de todo o cuidado, mas também não me infectei. Não quer dizer que eu sou o Superman, gente, não é isso. Sai por aí, abre a camisa e fala, cuspe! Não, não é assim. Mas a coisa funciona, tá? Eu acho que, assim, cuidar de sua alimentação, cuidar do seu sistema imunológico, cuidar do seu bem-estar mental, isso é muito importante. Eu discuto muito isso com a Renata, que é a nossa física, que estamos discutindo num grupo de discussão com a Nívia, na questão do mental, do equilíbrio mental. A sociedade moderna é uma sociedade carente. Gente, eu estou percebendo isso. As pessoas estão entristecidas, as pessoas estão deprimidas, até porque ficaram isoladas, e nós somos seres sociais e estamos sofrendo por conta disso. Então, resultado disso tudo, as pessoas têm uma tremenda resposta positiva quando você melhora o sistema imune. Bom, acho que o recado que eu queria passar foi passado. Eu não sei, não vi dúvidas assim exageradas, espero que isso tenha ajudado. Eu prometo que eu vou trazer para vocês novidades a respeito desta ativação dos mastócitos. Parece ser um caminho muito interessante para a abordagem do Covid long. E eu acho que eu passei totalmente o recado, porque é um protocolo simples. Ele é simples e eficaz, eficiente, tá? Na verdade, aqui o que a gente tem que fazer é entender que o hospedeiro tem que estar bem. Se você estiver bem, você pode até sublocar o teu espaço
para um Covid, para um SARS, para um MERS, que foram os anteriores, e isso acaba sendo uma fase... Vocês estão me ouvindo? Eu acho que deu aqui uma... Deixa eu ver se eu estou com o áudio certo aqui, que deu a impressão que eu estou mudo. Está tudo certo aí? Vocês estão me ouvindo? Não, acho que sim. Então, se não houver dúvidas, eu vou ficando por aqui. Quarta-feira nós vamos ter um outro super tema. Não vou anunciar já, nós vamos deixar o suspense. Quero deixar aberto aí para vocês, se vocês quiserem, né, solicitar algum tema especial, por favor, solicitem, tá? Eu estou aberto para discussões, eu estou aberto... Está me ouvindo, né? O áudio está ok. Eu estou aberto para sugestões de temas. Sempre vou trazer um tema muito forte, sempre vou trazer resultado. Gente, o que eu trouxe aqui é um resumão do que eu tenho feito e que tem funcionado extremamente bem para os meus pacientes. Então, eu acho que a gente tem que compartilhar. Acho que, diferentemente do que eu vi aí há pouco tempo, eu vi uma colega falando um pouco da melatonina, com medo danado, que a melatonina... Gente, a melatonina é uma droga muito segura, eu posso dizer, porque são anos que eu venho utilizando com os mais variados propósitos, as mais variadas indicações, e tenho tido excelentes resultados, e sempre me amparando em literatura. O que é que acontece? Nós não temos hoje, não há, aparece, né, suplementação. Podemos abordar, Nívia. A gente pode falar sobre suplementação na quarta-feira, tá? A gente faz alguma coisa sobre suplementação. Já estou falando agora aqui com relação à melatonina. Não há interesse de uma droga que não pode ser patenteada, não pode ser cobrada cara, e que tem um tremendo potencial. Haja visto os trabalhos que eu vi em Covid e os resultados obtidos com o uso da melatonina endovenosa ou até via oral para o tratamento de Covid. Eu tenho pacientes que estão há 6 anos utilizando, então já tem uma certa experiência de médio e longo prazo, né? Sim, Dri, todas essas lives sempre ficarão gravadas no YouTube, tá? Eu vou deixar sempre gravadinho lá no YouTube, é uma oportunidade. Quem quiser conhecer o canal, se inscrevam, deixem suas opiniões, cliquem lá no sininho de notificação para estar sempre por dentro. Por quê? Agora, este ano, nós vamos detonar essa questão do YouTube, nós vamos detonar o Facebook, nós vamos detonar o Instagram, com muita novidade. Semana que vem, eu, Nívia e Renatinha, vamos estar juntos aí também numa live, toda quinta-feira, batendo um papo super legal com vocês. E espero quase 1 hora, nem percebi essa hora passando voando, quando a gente fala o que gosta, é bom demais, né? Hoje eu não fiz palhaçada, né? Mas eu vou contar uma coisa engraçadinha para vocês, né? Eu hoje atendi uma pacientinha, gracinha. Eu com as minhas velhinhas, eu tenho sempre histórias para contar. E ela estava se sentindo estufada, e aí, bocuda, brava, não me deixou falar um pouco de nutrição, eu gosto de falar um pouco, ela falou que ela sabe o que tem que comer. Na hora de examinar, coloquei-a sobre o divã e fui fazer a palpação abdominal. Num primeiro momento, achei que era cócega, porque eu botava a mão na barriga e ela começava a rir. Eu falava, a senhora está com cócega? Não, não estou com cócega. Então, eu preciso apalpar essa barriguinha. Você sabe que o vocabulário também é uma coisa muito importante, né? Houve uma vez em que, nitidamente, eu vi que a pessoa estava com problema intestinal e com um problema na evacuação. Então, como todo bom médico, a sua evacuação está normal? Ela me olhou, falei, acho que ela não entendeu. A senhora está fazendo cocô todo dia? Ela olhou para mim. O hábito intestinal está bom? Está fazendo fezes todo dia? Não. E a bosta está boa? Não, a bosta não está boa, não. A merda está uma merda, doutor. Olha que eu vou dizer para o senhor. Então, você tem que saber lidar com os pacientes. Outra coisa legal que aconteceu hoje, então, eu estava lá palpando a barriguinha da senhorinha, palpava aqui, ela ria, palpava ali, ela ria. E eu falei, não é possível. Então, a senhora relaxa um pouquinho. Não é cócega? Não, não é cócega.
Aí, quando eu falei, então agora solta o ar. Ela soltou o ar, a barriguinha ficou fofinha, gostosa de ser apertada. Aí eu apertei. Quando eu apertei, ela deu um belo, de um estrondoso, maravilhoso pum, que, olha, é de dar inveja ao mais poderoso trovão que Thor já tenha mandado para a superfície da Terra. Eu fiquei tão sem graça, que aí eu entendi por que ela estava incomodada, gente. Ela estava com esse pum e eu querendo palpar a barriga. Ela falou, agora ferrou. Eu fiquei vermelho, ela olhou para mim, eu olhei para ela. A única coisa que eu pude dizer é saúde. Que é que pergunta o que eu deveria ter dito para essa senhora. Me fala, eu fiquei sem ação. O que eu ia falar para essa senhora? Eu falei saúde, né? Ela riu, ficou sem graça. Aí eu entendi toda a mensagem dela. Então, médicos que estão aí me ouvindo, a gente tem que aprimorar esse negócio, tá? A gente tem que ter uma comunicação legal, porque senão você vai passar uns mal bocados. Pessoas lindas do coração, eu acho que o recado que eu queria passar foi passado. Espero que vocês tenham gostado desta. Putz, grilo. Deixa eu ver uma coisa. Espera aí. Espera aí que eu quero ver uma coisa. É, deu um pau aqui. Não sei se eu vou conseguir. Gente, eu falei para vocês que eu estou aprendendo a mexer nisso, né? Então, assim, houve um pau e não gravou, aparentemente. Eu vou saber disso quando eu ver lá no YouTube. Porque se não tiver gravado lá no YouTube, não, acho que gravou sim, acho que gravou. Eu não gravei na nuvem, mas no YouTube gravou. Aí eu vou mexer nele, arrumar, editar e colocar para vocês. Então, assim, beijão no coração, pensem a respeito do que nós falamos. Lene, depois me manda uma mensagem, eu vou dizer para você um segredo sobre o seu quadro. Tudo bem com vocês? Uma boa noite.